O irmão aqui amado do canal, ele fez a seguinte colocação: será, pastor, que a doutrina da eleição e predestinação são doutrinas para serem tratadas na igreja? O que o senhor pensa a respeito disso? Eu vou dar a visão que eu tenho. A doutrina da eleição, da regeneração e da predestinação é doutrina clara da graça de Deus, exclusivamente da parte de Deus. Ninguém se elege, ele é eleito, ele é escolhido por Deus. Ninguém se salva, nem se converte, ele é convertido. Porque nós não temos fé, nós ganhamos fé. A fé nos é dada, é dom de Deus. Lembra Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, para podermos crer nele, é dádiva, é presente. Então, falar de eleição, salvação e predestinação, a importância disto é quando nós valorizamos esses três temas, que eles estão muito ligados, mas cada um no seu devido tempo, no seu lugar, e é precioso para cada um de nós, se nós soubermos e ganharmos descanso sobre esses assuntos. Para mim, em pouco tempo que temos aqui no canal, Efésios 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a fé vem? Vem pelo ouvir. Ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Qual é a palavra da verdade que eu preciso ouvir? O evangelho. E o que é o evangelho? É a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De um lado, ele morreu e ressuscitou por mim. E do outro lado, ele me incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Ele me fez participante. Aquela morte é a minha morte, para que eu pudesse ser justificado, perdoado. A minha morte com Cristo, eu respondo à justiça de Deus. A justiça de Deus em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. E eu já nasci com o pecado. Para ser justificado, eu tinha que experimentar a minha morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Aí eu fui justificado. E os meus pecados foram perdoados pelo sangue desse Cordeiro eterno e glorioso. Amém. Depois que ouvistes a palavra da verdade, qual foi o assunto? O evangelho da vossa salvação. E nós vimos o que é evangelho. Tendo nele crido, a fé vem depois de termos ouvido o evangelho. O Senhor nos concedeu fé, dom de Deus. Tendo crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo. Da promessa, a nossa segurança, para mim, aí é pré-destino. Nós fomos eleitos. Para os eleitos, haverá oportunidade para serem salvos, mediante a pregação do Evangelho. Eleição, em Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos elegeu, nos escolheu nele é em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, perante Deus em amor,
Nós fomos eleitos, escolhidos em Cristo. Não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa se essa pessoa não estiver em Cristo. Em Cristo ele é justificado pela morte, sua morte e ressurreição com Cristo, em Cristo crucificado, com Cristo ressuscitado, e Cristo torna a sua vida. Em Cristo é formado nova criatura, 2 Coríntios 5,17, e assim por diante. Então, a palavra do Senhor diz, deixa eu ler de novo, Efésios 1,4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Aqui nós fomos adotados como filhos de Deus, porque nós não éramos filhos de Deus. Quando nós fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz, nós éramos filhos espirituais do diabo. Quando fomos ressuscitados, porque agora no nosso interior já não é mais aquela natureza de filho espiritual, não de Deus. Mas quando nós fomos ressuscitados agora como filhos de Deus. Filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele explica tudo clarinho para cada um de nós, segundo o beneplácito da sua vontade, e ele vai dizendo lá coisa linda esse texto em Efésios 1. Muito bem. E também em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz, a palavra do Senhor diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eleição de Deus, favorecendo o pecador. Salvação da parte de Deus, Jesus tornou o nosso Salvador, por graça da parte de Deus. Predestinação, o Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa, de graça. Pela graça do Senhor Deus, graça. Cristo vem habitar no nosso interior, porque a vida eterna é Cristo, pela graça. Graça. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai nos ensinar uma coisa tão preciosa para com os eleitos. Temos que pregar isto, anunciar isto. A obra da cruz é para os eleitos, porque o Senhor Jesus Cristo diz em João 6,44, ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não o atrair. É Deus o Pai nos elege e coloca em Cristo para, olha esse texto vai nos responder, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Quem a salvação? Para os eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel esta palavra, se já morremos com ele, com Cristo, também viveremos com Cristo, com ele. E se eu não criar que eu morri com Cristo? Esse texto não vai ser realidade na minha vida. Mas vamos lá ainda, essa questão dos eleitos. O Senhor falando sobre os eleitos é tão precioso. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E aí continua o texto também maravilhoso.
A fé dos eleitos. A fé não é para todo mundo. É para os eleitos. Quem dá essa fé? Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Como essa pessoa recebe fé? Ouvindo a pregação. Romanos 10:17. E a pregação, o assunto é Cristo, porque Cristo se relaciona com a cruz, a nossa morte e a nossa ressurreição, juntamente com Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz: eleitos ou escolhidos, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Você é um eleito? Como nós não sabemos quem são os eleitos, nós vamos pregar o evangelho para toda a criatura. Mas o Espírito Santo sabe quem são os eleitos. Se você hoje creu, se você creu na sua morte e ressurreição em Cristo, você é eleito. Agora, você está sendo salvo. E o salvo, ele é selado com o Espírito Santo, predestinado. Quem tira esta marca se foi Deus quem nos marcou para sempre? Ninguém. É uma segurança para cada um de nós. Eu vou ler o texto sem citá-lo de mente, mas olha que maravilhoso é isto. Em João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando nós fomos a Cristo, quando o Pai Celestial nos conduziu a Cristo, e ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse é o versículo 44. E o 34 e 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nunca vai lançar fora. De modo nenhum o lançarei fora. Que segurança! Que segurança gloriosa! Em 1 Pedro 2,8, ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo. É certo que essa palavra paixão pode ser hoje está, amanhã não. Mas é uma maneira de dizer, nós amamos o Senhor. E muita gratidão por Ele ter nos aceito, Deus ter nos escolhido. Então esta mensagem é a mensagem da graça, meus irmãos. O meu irmão que perguntou sobre isto é a mensagem da graça. E o evangelho é a pregação da graça. A eleição é graça, eu já disse, vou repetir. A salvação é pela graça. A predestinação é pela graça. Cristo viver em nós, o gracioso, cheio de graça e de verdade, habitar no interior, justamente desta porcaria aqui, é graça sobre graça. 1.000 milhões de vezes graça sobre graça. E em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que o justifica. Vamos ver esse texto em João 8,
para confirmar o texto da maneira que está escrito. Versículo 33, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Pela justiça, que é Cristo. Graça. Graça. Então esta mensagem é para nós pregarmos também, porque é a graça. Tudo vem de Deus. Tudo é Deus que faz. É tudo pela graça. Se nós estamos caminhando com Cristo hoje, é pela graça. Se nós estamos sendo santificados na nossa vida, é pela graça. A graça que nos leva, nos conduz, nos chama para a santificação, nos chama para vivermos para o Senhor, para sermos proclamadores destas virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conforme 1 Pedro 2,9, fomos eleitos, escolhidos pela graça. Se você quiser alguma coisa a mais, leia lá Romanos 8. Você vai ver que Deus escolheu Jacó. Dá uma olhadinha quem era Jacó. Depois, mas Deus escolheu eles antes. E depois nós vemos o final da vida de Jacó. Dele saiu as 12 tribos de Israel. O Senhor abençoando aquele homem. Ele merecia? Nunca mereceu. Mas é pela graça. É pela graça. Amém? Amém.